Você continuou ouvindo a leitura da Bíblia por Neuza Baldin. Estarei lendo agora a continuação do capítulo 7 do segundo livro dos Reis, onde conta um fato que aconteceu, que estava havendo fome, uma grande fome em Samaria. E o profeta Eliseu profetizou que haveria mantimento naquela região. E 4 leprosos que estavam, creio que até esquecidos e abandonados por todos, eles estavam numa situação difícil, porque leprosos, com certeza com dificuldade para caminhar, com fome. O exército da Síria invadiu Samaria. Então eles combinaram entre eles que se eles ficassem ali parados, eles iam morrer de fome. Se eles fossem até ao arraial dos Círios, eles também poderiam morrer. Então eles correram o risco, se uniram e foram até o arraial dos Círios. Porém, Deus realizou um grande milagre. Deus ampliou o barulho da caminhada daqueles 4 leprosos como se fosse um barulho de um grande exército entrando no arraial. Então, os sírios fugiram. E eu li isto na gravação anterior a esta que estou fazendo agora. Mas eu estou recordando para você entender que Deus usou estes 4 leprosos para entrar no arraial dos sírios, comeram, beberam, pegaram vestes, prata, ouro, e depois eles foram anunciar ao rei de Israel o que estava acontecendo. Eu creio que o rei de Israel jamais poderia imaginar que 4 leprosos teriam tido esta coragem de entrar no arraial dos sírios e ainda mais, irem anunciar no palácio do rei que havia alimento em Samaria. Então eu apenas recordei com você e para você meditar que para Deus não existe impossível. Ainda que para muitos sejamos como se fôssemos leprosos, impossibilitados de andar, de caminhar, de fazer qualquer coisa, Deus muda o quadro da minha vida, da sua vida. Deus muda o rumo das coisas. É isso que eu quero dizer para você. Creia nesta palavra. Então você continua ouvindo, segundo livro de Reis, capítulo 7, a partir do versículo 10. Vieram, pois, e bradaram aos porteiros da cidade e lhes anunciaram, dizendo: Fomos ao arraial dos Círios, e eis que lá não havia ninguém, nem voz de homem, porém só cavalos atados e jumentos atados, e as tendas como estavam dantes. E chamaram os porteiros e anunciaram dentro da casa do rei. Então, aqueles leprosos, eles além de comerem, beberem, eles não foram egoístas. Diz no versículo 11, então os porteiros gritaram e fizeram anunciar a nova no interior da casa do rei. Os porteiros, ouvindo que os leprosos estavam avisando, eles também gritaram dentro da casa do rei, dentro do palácio, o que estava acontecendo. E o rei se levantou de noite e disse aos seus servos: Agora vos farei saber o que é que os sírios nos fizeram. Bem sabem eles que esfaimados estamos, quer dizer, estamos famintos, pelo que saíram do arraial a esconder-se pelo campo, dizendo: Quando saírem da cidade, então os tomaremos vivos e entraremos na cidade, porque o rei não sabia que Deus havia realizado este grande milagre, fazendo com que o barulho do caminhar dos leprosos representassem aos ouvidos do exército da Síria como se fossem grandes carros e cavalos
invadindo o arraial. Então um dos seus servos respondeu e disse: tomem-se, pois, 5 dos cavalos do resto que ficou aqui dentro, pois toda a multidão dos israelitas que ficaram aqui de resto terá a mesma sorte da multidão dos israelitas que já pereceram. Enviemo-los e vejamos. Tomaram, pois, 2 cavalos de carro, e o rei os enviou após o exército dos sírios, dizendo: ide e vede. E foram após eles até o Jordão. E eis que todo o caminho estava cheio de vestes e de aviamentos, que os sírios, apressando-se, lançaram fora. E voltaram os mensageiros e o anunciaram ao rei. Veja o que Deus faz. Além deles fugirem, ainda deixaram cair pelo caminho as suas vestes e tudo aquilo que eles possuíam de valores. Eles deixavam cair, mas por permissão de Deus. Glória a Deus. Então saiu o povo e saqueou o arraial dos sírios. E havia uma medida de farinha por um siclo e 2 medidas de cevada por um siclo, conforme a palavra do Senhor. Então o profeta Eliseu havia profetizado isso na véspera, que isto ia acontecer. E pusera o rei à porta o capitão em cuja mão se encostava. E o povo o atropelou na porta e ele morreu, como falara o homem de Deus, o que falou quando o rei descera a ele. O profeta Eliseu disse para este capitão, porque o capitão duvidou da palavra do profeta. E ele disse: você vai ver, mas não vai participar. E aconteceu. Deram um empurrão nele, alguém esbarrou nele, a multidão devia de ser imensa, e ele caiu e ali ele morreu. E assim se cumpriu a palavra do homem de Deus. Porque assim sucedeu, como o homem de Deus falara ao rei, dizendo: amanhã, quase a este tempo, haverá 2 medidas de cevada por um siclo, e 1 medida de farinha por um siclo, à porta de Samaria. E aquele capitão respondera ao homem de Deus e disse: eis que ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poder-se-ia isso fazer conforme essa palavra? Viu? Ele havia duvidado. E o homem de Deus dissera: eis que o verás com os teus olhos, porém daí não comerás. E assim lhe sucedeu, porque o povo o atropelou à porta e ele morreu. Então nós podemos tirar muitas lições para nós através do que eu acabei de ler para você que está ouvindo. Primeiro, confiar em Deus, crer que Deus pode mudar o cativeiro, o deserto, a tristeza, a angústia, a decepção. Deus pode mudar este quadro da nossa vida. Nós só não sabemos de que maneira Deus pode fazer ou de que maneira Deus quer fazer. Às vezes nós imaginamos de uma maneira. Nós colocamos na nossa mente que Deus vai fazer assim, assim e assim. Porém, Deus, eu sempre estou dizendo, Deus é um Deus de surpresa. Às vezes nós esperamos que Ele venha pela direita, Ele vem pela esquerda. Esperamos que Ele venha pela esquerda, Ele vem pela direita. Esperamos que Ele venha pela manhã, Ele vem à meia-noite. Esperamos que Ele venha ao entardecer, Ele nos responde pela madrugada. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero incentivar a você a continuar ouvindo a leitura da Bíblia por Neuza Baldini. Eu estou com a minha voz péssima, mas eu parei uns dias de gravar. Mas eu senti que eu devo continuar. Que não seja a minha voz que venha te tirar o desejo de continuar ouvindo esta palavra gloriosa, a palavra de Deus, que nos ensina, nos exorta, nos consola, nos liberta e também
nos leva até o Senhor Jesus, nos salvando e perdoando os nossos pecados.